Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, mais um vídeo da série do Enem Rumo à Medicina. Isso aqui é a série desse canal que a gente está tentando falar para vocês algumas dicas que eu fiz e que deram certo na minha aprovação do Enem. Caso você não viu o vídeo das minhas metas, como foram os resultados, eu vou deixar no card aí. E esse aqui é o nosso terceiro episódio, onde a gente vai comentar uma dica muito especial e que, gente, foi fundamental para a minha aprovação. Pessoal, é muito comum as pessoas pensarem que estudar o conteúdo, ler todo o conteúdo, ler toda a teoria é o segredo para passar no Enem. Todavia, isso não aconteceu comigo. Eu não sei quanto a você, mas eu passei 3 anos de cursinho, desses 3 anos, 2 foram só estudando a teoria do conteúdo. Basicamente, eu li o conteúdo, reli o conteúdo, fazia resumo do conteúdo e depois fazia as questões. Isso é um processo muito desgastante, é um processo que torna-se praticamente impossível de ser realizado com grande eficiência, porque o Enem cobra uma vasta gama de assuntos, uma vasta gama de conteúdo, o que torna praticamente impossível você conseguir ler todo um assunto, fazer todas as questões daquele assunto que o livro propõe e também fazer resumos daquilo. É muito desesperador fazer isso. E o que era pior, pessoal, é que quando eu chegava num simulado, na prova do Enem principalmente, eu fazia uma questão e eu errava essa questão sabendo do conteúdo, tinha visto o conteúdo, mas errava isso. E eu perguntava, por que se eu sei do conteúdo, tô continuando errando questão? Já aconteceu isso com você, né? Eu acredito que sim. Pois é, eu tive que aprender de que esse conteúdo não é suficiente para o Enem. Saber toda a teoria, saber todas as definições de todos os assuntos não é suficiente, não para mim, por exemplo, porque estava errando questões sabendo do conteúdo. Um exemplo que eu vou dar para vocês aconteceu esse ano comigo. Uma certa vez, uma amiga veio falar comigo e ela pediu para que eu fizesse uma questão para ela. Essa questão vocês estão vendo aí do lado. E essa questão foi a questão do Enem 2020, do ano passado. Esse momento que ela mostrou a questão, aparentemente a questão parecia ser simples. Li o texto da questão, o enunciado, fui fazer a questão. Um assunto relativamente simples para quem estuda Enem, razão e proporção. Uma situação bem simples também, a questão do Enem. Mas eu fiz a questão e não encontrei resultado. Fiz bem direitinho a questão, mais uma vez encontrei um resultado que não era o gabarito. E eu comecei a ficar meio desesperado. E o tempo estava passando. Mas aí, pessoal, eu percebi quando eu reli a questão de que o que ele estava pedindo no enunciado não era a fração do total como eu imaginava, mas a fração de cada sócio. Então, olha só que interessante. Eu sabia do conteúdo, eu li a questão, mas na leitura da questão eu esqueci de uma frasezinha importante. E quantas vezes isso não acontece conosco? Nós chegamos em casa pós-prova, quando estamos mais relaxados e vemos que, pessoal, nós sabemos fazer muitas questões. Por exemplo, em 2018 eu errei 16 questões na prova de matemática, que é a prova que é mais expressiva, essa questão de erros. Essas 16 questões, as que eu não sabia mesmo do conteúdo, eram 6. Então 10 eu sabia do conteúdo e estava errando. E tem muitas explicações quanto a isso. Então perceba que eu estou explicando a você o que aconteceu esse ano. É que eu não estava prestando atenção, eu não foquei no enunciado, eu não grifei, eu não busquei entender o que estava pedindo no elaborador. Eu fui só pelo conteúdo. O conteúdo não foi suficiente e eu errei a questão. Isso é muito comum. Então se liga nessa dica. Conteúdo não é suficiente. E como é que a gente pode resolver isso? Entendendo que nós precisamos fazer questões, mas fazer conscientemente as questões. Não fazer de forma mecânica a questão, mas fazer entendendo o que está pedindo no elaborador. As palavras-chave que são necessárias. Porque muitas das vezes a gente cai nesses mínimos detalhes. E isso você não aprende em uma videoaula. Infelizmente, não tem como alguém te ensinar isso. É uma coisa que você vai quebrando a cara e vai aprendendo, como aconteceu comigo. Então, preste atenção nisso. O conteúdo ele é muito importante, mas ele não é suficiente. É vital que você tenha um estudo profundo das questões e ainda mais uma autoanálise de saber por que eu errei essa questão e o que fazer para não errar ela. Tá certo? Então, essa foi a primeira dica, essa foi uma das dicas que eu estou dando aqui para você. Foi o que eu apliquei para mim e que foi muito importante e que resolve muito na hora da sua prova. Você entender e buscar na prova e dizer, não, calma, peraí, será que é isso que ele está pedindo? Será que é isso que ele está pedindo mesmo? Então, lembre-se, conteúdo teórico não é suficiente. É preciso fazer questões conscientes, entendendo cada ponto, cada palavra-chave que aquela questão está pedindo a você. Lembre disso na hora que estiver fazendo uma prova, um simulado, e principalmente o próprio Enem. Lembre, conteúdo não é suficiente, é preciso a gente ter um aprofundamento e entendimento da questão, de forma minuciosa das palavras-chave que está sendo cobrada para a gente.
tá bom? Se você gostou desse canal, não esqueça de se inscrever, deixar seu like, por favor, e compartilhar com outras pessoas. Esse é um erro muito comum de muitos estudantes que estão querendo aí um curso que exige uma nota muito alta como a medicina. Então esse foi o nosso vídeo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.